Olá, tudo bem? Quero te mostrar dentro do InDesigner como organizar o seu documento para montar peças que tenham dobras. Para você que está com pressa, deixa eu te mostrar como funciona. Peço um novo documento, normalmente defino o tamanho, altura, largura, desmarco a opção páginas opostas, é importante você desmarcar, e você determina a quantidade de páginas que te interessa. Na tela eu já tenho um documento, o segredo está no painel de páginas. Caso não esteja na sua tela, janela, páginas. Uma vez no painel de páginas, acesse o botão de menu, desmarca a opção em permitir embaralhamento das páginas do documento, desmarque isso. Agora, basta você arrastar as páginas uma para o lado da outra. Você arrasta uma página para o lado da outra e você vai compondo o seu layout desta maneira. Aqui está o seu documento montado, pronto para você fazer o seu design. Agora, para você que tem um pouco mais de tempo, deixa eu te mostrar o que está acontecendo aqui. Para esse tipo de peça, onde você tem uma lâmina que dobra sobre as demais, é importante você deixar ela com pelo menos 3 milímetros menor do que as outras. Como fazer isso? Você aciona a ferramenta Páginas, clica na primeira página do conjunto de 3 páginas. Aqui em cima é importante você marcar esse eixo do ponto de referência. Na largura, você digita -3. Pronto. Agora a sua página está 3 milímetros menor. Vale destacar que a página espelho dessa lâmina também tem que ser reduzida, que no caso é a última página do segundo conjunto de páginas. Mesmo procedimento. Você marca o outro ponto de referência e coloca a medida que você quer reduzir, -3 no caso. Pronto. Agora você tem a sua página pronta, você tem o seu documento configurado para fazer o seu folder. Deixa eu te mostrar uma outra situação que essa ferramenta é bastante útil. Quando você precisa montar uma capa com ou sem orelhas. Neste caso, é uma capa que tem uma lombada, então você precisa considerar a área de lombada. Procedimento muito fácil, você pede um novo documento, determina o tamanho fechado da sua página, do seu livro, determina que são 5 páginas, porque eu tenho 2 orelhas, as 2 capas e a lombada. É importante, neste caso, manter páginas opostas ticado. Porque quando você aumenta ou diminui a lombada, os seus objetos, a sua página, ela é empurrada na medida que você ajustar. Então, mantenha, para este caso de livro, páginas opostas ativo. Determina as suas margens e sangria do seu documento, 5 milímetros, e aí você dá um OK, dá um botão criar. Na tela, eu já tenho aqui as minhas páginas. Lá no menu de páginas, vai no menu de opções, desmarca essa função, pronto. Agora as suas páginas estão soltas. Basta você clicar na página e arrastar para compor o layout da página. Vou diminuir o zoom para você ver como fica na tela. Pronto. Eu tenho as minhas 5 lâminas da capa, uma do lado da outra. Como reduzir, como ajustar o tamanho dessas peças agora? Pega a ferramenta Página, clica, por exemplo, na página do meio, que é onde tem a lombada, onde vai acontecer a lombada. Aqui na largura, você determina a largura da sua lombada. Caso você já tenha essa medida, você adiciona aqui. Se você ainda estiver em processo de layout, aplica um valor que seja aproximado. Lembrando que no final da sua paginação, você volta e ajusta essa medida. Neste caso, vou ajustar para 2 centímetros, 20 milímetros. Digito o valor da sua lombada e dá Enter. Vale destacar que pode acontecer este problema. Este tamanho de página não se ajusta às configurações atuais de imagens e colunas. Por que isso acontece? O documento tem uma margem específica. Se eu aplicar um tamanho menor do que já está definido para a margem, ele vai dar esse erro. Como resolver isso? No menu Layout, Margens e Colunas. E você tira as margens internas, você aplica 0. 0. Feito isso, é só dar um OK. Veja que eu estou tirando as margens apenas da folha da lombada. Agora sim eu consigo ajustar para 20 milímetros, que é o que me importa. E eu dou Enter. Pronto. Tenho aqui a minha lombada
do meu livro. E você viu que ele automaticamente ajustou, trouxe para junto as demais páginas. Nesse caso agora eu clico na orelha, aplico a medida que eu preciso para minha orelha e também a outra orelha. Basta eu pegar a ferramenta página, clicar especificamente nesta página. Determino a medida dessa orelha. Pronto. Aqui eu já tenho o meu documento configurado. Para montar a minha capa. Lembrando que nós temos a capa, nós temos a quarta capa, a lombada vai ser a página do centro, e eu tenho a primeira orelha, e eu tenho a segunda orelha. Pronto, temos então configurado corretamente o nosso documento para o livro, para a capa do livro. Caso você precise alterar a lombada no futuro, basta você voltar, pegar a ferramenta de páginas, clicar na lâmina da lombada e ajustar para aquela medida que agora você tem depois da diagramação. Cheguei a uma conclusão que a minha medida é 35 milímetros. Dá um Enter. Ele vai abrir esse documento, essa lombada, e empurrar as demais páginas para o lado. Vale destacar uma coisa muito importante, tá? Marcar esse objeto. Objetos se movem com a página. Quando você marca isso, como o próprio nome sugere, o conteúdo da página se move junto com a página. Caso você não marque essa opção, a página se desloca, mas os objetos continuam no mesmo lugar. Outra situação que você pode também criar uma composição como essa de páginas dentro do InDesign são para aqueles livros onde você tem um folder, uma página dobrada dentro do livro, que ela pode ser desdobrada dentro do miolo do livro. Aqui eu tenho um exemplo. É um livro e eu tenho uma página dobrada dentro do miolo deste livro. Como é que eu posso configurar isso no InDesign? Já te mostro. Tenho aqui já configurado o meu documento. Quando você pede um novo documento, configura do tamanho da sua página normalmente, determina, se for o caso, a quantidade de páginas que tem e mantém, claro, páginas opostas marcado. Na minha tela, eu já tenho aqui um miolo com 32 páginas. Parte dessas páginas eu quero montar aquele folder. Como que eu faço isso? Vamos supor que eu quero montar essa página aqui. Quero compor esse folder com a página 9, 10 e 11. Então eu vou no painel de páginas. Nas páginas, seleciono a página 9, 10, 11. Preciso de um verso, porque essa folha tem um verso. 12, 13 e 14. Selecionei essas folhas. Basta você segurar Command ou Ctrl e clicando sobre essas páginas. Lá no menu de opções, eu não vou marcar agora, não desmarco a primeira, eu desmarco a segunda opção, porque a primeira é no documento como um todo e na segunda opção funciona apenas naquelas páginas onde estão selecionadas. Desmarco. Pronto. Aqui no painel de páginas você vê que ele mantém aqui o 2/3, mas nas páginas que estão espelhadas, embaralhadas, ele cria um colchete. Agora elas ficam entre colchetes, tá vendo? É uma sinalização de como funciona. Pronto. Agora o procedimento é o mesmo. Você clica, por exemplo, nesses dois spreads e arrasta junto com a 8 e a 9. A página 12 e 13 você pode selecionar e arrastar para colar na página 14. Quando você visualiza o seu documento, aqui está a composição do seu livro com o folder, tá? Junto com o folder. Detalhe importante, essas páginas elas precisam ter tamanho menor do que as páginas do seu livro, porque afinal de contas ela vai dobrar, ela precisa desse espaço de dobra. Como é que você ajusta isso? Novamente, pega a ferramenta Páginas, clica na lâmina, na dobra mais externa e diminui. Basta você digitar menos e o valor que você quer diminuir. No caso, eu quero diminuir 3 milímetros, apenas nessa lâmina 11. Ele vai ajustar. Mas também quero diminuir 3 na página 10. Então, com a ferramenta Página selecionada, clico na página 10, clico no 150 e diminuo menos 3. Ok? Dá Enter, ele vai juntar. Você vê que agora eu tenho a página 9, que está no tamanho do livro. A página 10,
3 milímetros menor e a página 11 também 3 milímetros menor. Vale destacar que eu preciso também fazer isso nas páginas espelhadas, no verso desse papel, que no caso está na minha página 12, menos 3 milímetros, e também na minha página 13, menos 3 milímetros. Dou Enter. Pronto. Aqui eu já tenho configurado as minhas páginas que vão compor o folder deste livro. Outra situação que você também pode recorrer a esse recurso, um folder como esse que está aqui na tela. Você vê que ele tem um tamanho final dobrado, e aí você vai desdobrando essa peça. Neste caso, eu tenho uma composição com 8 páginas na frente, mais 8 páginas no verso desse papel. Então eu teria a lâmina 1, 2, 3 e 4, embaixo eu tenho a 5, 6, 7 e 8. Estou falando da lâmina, tá? Não da questão da numeração que a gente identifica nessa arte, que por sinal é uma arte bem bonita, não é? Como é que eu monto isso? Novamente, peço um novo documento, determino o tamanho tamanho da minha lâmina, tá? É o tamanho final da sua lâmina, do seu documento dobrado. Neste caso, você desmarca páginas opostas. Você não quer isso marcado. Determina a quantidade de páginas desse documento. Se você tem 8 páginas na frente, 8 páginas no verso, são 16 lâminas, 16 páginas no final. Mas nesse caso, eu vou colocar apenas 8 e eu já te mostro por quê. Então, vou colocar 8 páginas, como se eu estivesse fazendo apenas uma face desse papel. Determina a sua margem e sangria do seu documento, normalmente, como você já faria com um documento comum, e dá um criar. Na minha tela, eu tenho esse documento criado. Se você observar o painel de páginas, é um documento como qualquer outro documento. Eu vou no painel de opções, desmarco embaralhar páginas do documento. Agora sim, eu faço a minha composição. E agora você já sabe, é só você clicar e arrastar. Veja, eu preciso, nesse caso, arrastar todas as páginas. Eu preciso colocar todas uma do lado da outra. Tenho aqui o meu conjunto, o meu spread, as minhas páginas opostas, uma ao lado da outra. Aí você fala, poxa, Haroldo, mas aqui eu tenho uma grande tira, eu não tenho a composição 4 e 4. Sim, agora é a segunda etapa. Você pega a ferramenta Páginas, você clica na 5ª página, no caso. Aí você desce com ela e aí você arrasta para o local. E agora você tem a liberdade de pegar as demais páginas e compor o seu layout. Pronto. Agora eu tenho aqui um spread, né? Eu tenho aqui a mesma ideia de pranchetas que eu tenho no Illustrator, só que dentro do InDesigner. Com isso, eu consigo aproveitar os benefícios de estar trabalhando com páginas individuais, visualizando o conjunto dessas páginas. E eu já te mostro uma dessas vantagens. Pois bem, aqui eu tenho uma das faces do meu documento. Agora eu quero criar o verso desse papel. Aqui é a frente do meu papel, com 8 lâminas. Quero criar o verso desse papel. Vou destacar aqui o painel de páginas, só para te mostrar como fazer isso bem fácil. Aqui no botão, aqui no pé do painel de páginas, eu tenho esse pequeno botãozinho mais. Com ele eu crio novas páginas. Mas eu também posso pegar esse meu conjunto de páginas organizado e jogar no painel de páginas. Pronto. Agora eu tenho as minhas 8 páginas para frente e as minhas 8 páginas para o verso. Nesse momento, você pode estar se perguntando qual a vantagem de você trabalhar com InDesigner desta maneira. As vantagens são inúmeras. Por exemplo, eu posso, caso eu queira, aplicar a numeração de página, elas vão numerar automaticamente. Eu posso exportar todo o conjunto, todo esse conjunto, deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho aqui essa barra preta, eu tenho essa outra barra vermelha. Vou colocar um vermelho, pronto. Ok? Tenho essa composição. Eu quero exportar isso aqui. Eu vou em Arquivo, Exportar. Ele vai me pedir um nome, eu vou aplicar um nome. O segredo está aqui, ó. Páginas. Ele vai exportar página a página ou páginas espelhadas. Páginas espelhadas, ele exporta a composição das suas páginas. Então, por exemplo, eu vou manter aqui páginas. Eu posso
ter ou não a sangria e marca de corte e sangria no meu documento, eu posso ou não ter essa opção, mas o fato é que eu vou mandar páginas e vou clicar em exportar. Ele vai processar e aqui eu tenho o meu PDF, página a página, cada uma das páginas separadas, no caso, eu marquei a sangria e a marca de corte, isso é perfeito. Caso eu exporte, agora eu quero exportar toda a prancheta, toda a composição. Eu mando exportar novamente, só que agora eu vou escolher aqui páginas espelhadas. Posso ou não manter sangria e marca de corte, você decide. E eu clico em exportar. Pronto. Agora ele me trouxe, ele gerou um PDF com toda a composição de páginas. Aqui veja que eu estou com a frente e o verso do papel, inclusive marcado onde seriam as dobras desse meu papel. As marcas de corte e sangria e as dobras desse meu material. Olha que legal você usar essa composição, essa ideia de composição, para você montar a sua distribuição de páginas. E tudo aquilo que você faz com as páginas, como se fosse um livro, normalmente, você também pode aplicar aqui. Detalhes, tá? Observação importante. Eu não consigo ter mais do que 10 páginas nesse spread. Essa é uma característica do aplicativo. Eu não consigo ter mais do que 10 páginas. Para eu montar esse tipo de folder, todas as páginas têm que estar compostas numa única linha, num único spread, e aí depois eu posso mudar a ordem dela. Mas não podem ter mais do que 10 lâminas por spread. Isso é uma característica do InDesigner. Se você quiser colocar uma 11ª página aqui, não vai funcionar. Essa é uma característica do aplicativo. Mas afora isso, você pode fazer qualquer tipo de composição. Você pode fazer aqui ela mais longa, pode fazer 3x3, por exemplo. Essa que sobrou, você pode jogar ela fora, é só clicar na lixeira e você consegue deletá-la. É isso. Você então consegue criar qualquer tipo de composição com o limite de 10 lâminas por páginas duplas, tá? Apesar dele só aceitar 10 páginas por spread, não quer dizer que não tenhamos soluções alternativas para isso. Vou pedir um documento, a medida você determina, 10 páginas, mantém a sua configuração de margens. A sangria, de novo, o que a gente está fazendo aqui é uma alternativa para o fato de não aceitar mais de 10 páginas por spreads, por páginas duplas, e você precisar ter uma composição maior do que 9 páginas, 9 lâminas no seu layout. Vou dar um criar. Eu tenho aqui então as minhas 10 páginas. No caso, eu vou pensar numa composição que tem 4 colunas por 2 linhas, tá? Então são 16 páginas. Desmarco o permitir embaralhar, agrupo essas paginações, e aí eu tenho que agrupar as 8. Agrupei as 8. Essas duas que sobraram eu vou jogar fora. Pego o meu painel, aqui eu já fiz a composição pelo painel de páginas. Preciso fazer a montagem agora usando a ferramenta páginas. Vou arrastar para posicionar. Posicionei. Pronto, eu tenho aqui a minha configuração de 8 páginas, tá? Como eu quero mais 8 páginas embaixo, eu vou selecionar todo esse conjunto de páginas e vou arrastar para o mais. Ele me entrega agora essa configuração, tá? Essa composição. Eu tenho esse espaçamento entre os spreads, entre as páginas opostas. Eu posso configurar isso dentro das preferências do InDesigner. No Mac fica em InDesigner Preferências. Para quem está com Windows, fica em Editar Preferências, tá? Em Guias da área de trabalho. Opções da área de trabalho. Eu tenho as margens horizontais, que são estas aqui, e eu tenho as verticais, que são estas aqui entre os spreads. Eu vou aplicar 0. Vou dar um OK. E você vai ver que ele junta um pouco mais os spreads. É a mesma coisa de estar colado um no outro? Não é, mas é uma maneira de você conseguir contornar essa limitação de 10 páginas, 10 lâminas por spreads, por composição, de páginas opostas. Aqui eu tenho o que seria a frente do meu papel,
posso selecionar toda essa composição no painel de páginas e eu jogo tudo isso no mais. Pronto, ele vai me entregar aqui então. Basta eu imaginar que esse primeiro conjunto é a frente do papel, o segundo conjunto é o verso do papel. E aqui eu posso continuar trabalhando normalmente. Essas páginas que estão dentro do meu conjunto, elas vão estar muito bem interligadas. Você pode eventualmente fazer um objeto que perpassa por todas elas. Elas vão ficar respeitadas, cada pedaço desse objeto está dentro da lâmina respectiva. Então você tem esse tipo de composição. Nesse primeiro conjunto de páginas, o que perpassa entre as lâminas vai ficar cada pedaço no seu respectivo lugar. Essa outra composição que perpassa entre as composições aqui, você vai ter que usar o seu recurso, né? Aonde o software falta, vai sobrar então mais espaço para a gente, enquanto operador, resolver melhor isso. Se você precisa perpassar algum componente, alguma imagem, você pode copiar e colar, você reduz isso até a metade. No caso, a metade de baixo fica aqui na parte de cima, e a outra metade, Ctrl+C, Ctrl+V, você também reduz o quadro e coloca na parte de baixo. É uma espécie de gambiarra? Com certeza absoluta. Mas a gente está remediando o fato de não aceitar mais do que 10 lâminas, 10 páginas por composição. E vai dar um pouco mais de trabalho? Vai, mas você aproveita todos os demais recursos que essa ferramenta pode propiciar. De novo, nenhuma ferramenta é completa, nenhuma é perfeita e nenhuma vai te atender sempre e o tempo todo. Mas, quando a ferramenta falta, temos nós, pensadores criativos e operativos para executar. É isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Divirta-se com o InDesigner. Até breve.